Acho que estas oportunidades são interessantes, gosto de as aproveitar também, porque são momentos em que pomos em stand-by o nosso trabalho, que no nosso caso é um comboio que anda a grande velocidade, e podemos refletir de forma crítica sobre o nosso dia-a-dia, sobre o nosso trabalho, às vezes em retrospectiva, e às vezes também é nestes momentos que podemos precipitar novas conclusões sobre aquilo que fazemos e tirar proveito disso para, às vezes, para o pensamento futuro sobre o nosso trabalho. E eu julgo que o contributo mais interessante que posso dar para esta sessão, até porque estamos na presença do candidato Rui Moreira, mas que hoje atualmente é o Vereador da Cultura, e portanto não há nada que eu possa dizer que ele não poderá dizer da mesma forma, com uma diferença, diluar melhor, obviamente, de forma mais inteligente, e portanto eu acho que o meu papel aqui é através de uma intervenção que, sem grande formalidade, possa refletir sobre o trabalho que desenvolvemos ao longo destes 4 anos. No fundo, partilhar convosco uma reflexão sobre o lugar onde começámos, onde iniciámos este projeto, de onde viemos, onde chegámos, no fundo, e que trajeto foi este que nós percorremos juntos. E se me permitissem, até começaria numa perspectiva, se calhar até mais pessoal, sobre a minha chegada física também a este projeto. Quando me foi endereçado o convite para trabalhar no projeto do Rui Moreira, o convite este endereçado pelo Paulo Comio Silva, na altura, como disse o Rui Moreira, tinha a minha vida completamente organizada fora do país. Eu tinha decidido anos antes sair da cidade, com muita pena, porque tinha, antes disso, estudado fora do país, tinha estudado políticas culturais e programação cultural, com o objetivo de, terminando esses estudos, regressar à cidade, coisa que fiz contra a opinião e o conselho de amigos e até profissionais, colegas, que me diziam que o Porto, há 10 anos atrás, não seria o lugar ideal para começar a minha atividade profissional nesta área da cultura. E não era, e tinham razão. E, portanto, eu regressei e fugi novamente da cidade e vivi fora do país, vivi em Londres. O convite do Paulo surgiu de uma forma surpreendente, e em primeiro lugar porque não nos conhecíamos, portanto, foi esse o cenário de surpresa, e porque na altura também tinha a minha vida estabilizada, estava a trabalhar num centro cultural, respeitado no Reino Unido e na Europa, e programava cinema também em espaços de arte em Londres, espaços conhecidos, e portanto considerei esse convite de forma mais ou menos leve. Confesso, até o dia em que o Paulo deu a primeira entrevista, julgou que já depois da tomada de posse, e explicou o projeto que o Rui Moreira tinha com ele definido para a cidade. Eu, nesse momento, senti uma coisa rara, que é uma identificação muito forte com o discurso, que é uma coisa que eu pessoalmente não sinto frequentemente, e senti naquele momento. Que tinha que regressar, e que era um momento em que queria muito regressar ao Porto, e queria fazer parte deste projeto de cidade. E aceitei e regressei abruptamente. A minha chegada foi abrupta à cidade, mudei-me de anos de vida em Londres e aterrei no Porto. Comecei a trabalhar no dia seguinte, porque o Paulo me obrigou à minha chegada, e comecei a trabalhar no arranque de um projeto no qual senti que as pessoas depositavam tanto entusiasmo quanto ceticismo. E esse ceticismo apercebi-me e sabia-o, que estava profundamente ligado a uma grande debilidade desse tecido cultural, a uma grande desconfiança, a um grande divórcio que tinha acontecido anos antes entre o setor e a política autárquica e a Câmara. Portanto, o setor foram anos de grande debilidade, ou até diria de precariedade mesmo, e eu acho que o setor já não se acreditava na possibilidade de ter na Câmara interlocutores corretos para a cultura, e muito menos de interlocutores capazes de não só de o ser, mas também de executar depois uma política cultural. Nós, durante os primeiros 6 meses de trabalho, sensivelmente, reunimos contámos na altura, mais de 400 estruturas, mais de 400 agentes, temos mais de 400 reuniões com pessoas do setor cultural. E acreditem que as palavras, a expressão que nós mais ouvíamos naquelas reuniões, era que as pessoas diziam que eu já não entrava na Câmara há mais de 12 anos. Era uma coisa repetida ad nauseam.
era a expressão que mais ouvíamos. E eu acho que essa foi a primeira grande mudança que aconteceu. Acho que foi uma mudança de percepção, que a Câmara tinha pessoas com quem se poderia discutir, pensar, que poderiam escutar os projetos e que poderiam interpretá-los de uma forma consciente do ponto de vista artístico e cultural. E eu acho que esta já não foi uma mudança simbólica, foi uma mudança de facto. Eu julgo que o primeiro grande projeto do primeiro ano de mandato foi um projeto de ativação, foi um projeto de ligação da cultura à cidade. Isto foi realizado principalmente através de uma política de programação cultural. Programação cultural autárquica, obviamente. Eu acho que isto foi muito interessante do ponto de vista político. Foi algo muito peculiar na altura. Acho que foi um caso de estudo, foi algo muito singular, foi algo que assustou o setor, aliás, o setor cultural. Não assustou a cidade, eu acho que excitou a cidade, mas acho que assustou o setor. Isto porque, subitamente, se pensou que a Câmara iria ser uma Câmara programadora, mas não foi isso que aconteceu. O que existia, e o que existe hoje, na verdade, a política é a mesma, é que apareceu uma Câmara que realizava política cultural através da programação, que é uma coisa muito diferente de ser uma Câmara programadora. Isso depois tornou-se claro com o passar do tempo, tornou-se claro para onde é que esta Câmara estava a caminhar, como e porquê, e o que é que representava esse pensamento político através de uma ferramenta que era a programação. Isso, obviamente, tinha que ver também com o perfil do Paulo Cunha Silva. A única forma de ativar o papel da cultura municipal, entendeu-se na altura, não seria através de dar mais dinheiro a Serralves, ou dar mais dinheiro à Casa da Música, ou sequer de financiar diretamente agentes e artistas, independentemente do conhecimento que tínhamos, do impacto que esse financiamento ou esse contributo poderia causar na atividade de facto dessas estruturas, mas seria, entendeu-se na altura, entendeu o Rui Moreira e o Paulo Cunha Silva, que seria efetivamente através da abertura dos espaços municipais e dos programas públicos municipais aos agentes e ao público, através do apoio também às estruturas e aos agentes e aos artistas para uma ativação do património cultural, seja ele contemporâneo, ou fosse ele contemporâneo ou não contemporâneo. Entenderam os dois, o Rui Moreira e o Paulo Cunha Silva, quando desenvolveram o projeto, compreenderam perfeitamente que essa etapa, que era uma etapa de reconciliação entre, acho que vou utilizar uma expressão aristotélica, entre a poesis, que é isso de facto que acontecia, ou seja, entre o lugar da prática artística, o lugar da criação artística e a cidade, que teria que ser feita com essa base, com essa edificação, que era uma edificação de ligação. E que só assim é que seria possível construir um projeto sério e sólido para a cultura. E pensando no primeiro ano, eu acho que foi realmente impressionante o que foi feito nesse primeiro ano, entre janeiro e dezembro de 2014, portanto. Não nos podemos esquecer de uma coisa: se nós hoje, em 2017, estamos ainda a lutar ferozmente por constituir uma equipa da cultura, uma equipa tecnicamente especializada e preparada aos mais vários níveis, imaginem como foi começar em 2013 com uma visão já e propostas específicas para o setor, sem ter uma única pessoa à nossa volta que fosse tecnicamente preparada para nos suportar do ponto de vista operacional e de produção. Foi uma verdadeira loucura. Não tínhamos equipa, basicamente era eu e o Paulo, que pensávamos, programávamos, editávamos, comunicávamos, com a ajuda, obviamente, preciosa do Nuno Santos, discutíamos e fazíamos produção. Era uma coisa absolutamente frenética. E nesse período, em menos de um ano, a Câmara iniciou, desde logo, um programa muito simples, mas que corporizava muitas coisas que representavam a política cultural da Câmara, através de um projeto que ainda hoje existe, com grande fulgor, que se chama Um Objeto e Seus Discursos, conhecerão. Reiniciou as exposições da Galeria Municipal, ainda sem uma programação anual, e para lá caminhava. Reativou as exposições nos museus municipais, reabriu o Rivoli com um programa de 6 meses, ainda antes da chegada do Tiago Guedes, com um programa de dança chamado Rivoli Já Dança, um programa de 6 meses, interessante. Redefiniu o modelo da Feira do Livro do Porto,
e apresentou a Câmara, através do Pelouro da Cultura, também um grande festival de pensamento, o Fórum do Futuro, entre inúmeras outras iniciativas mais pequenas que produziu ou coproduziu. E igualmente importante, foi nessa altura também que foram lançadas as sementes de um programa muito relevante, que depois se veio constituir como um pilar fundamental da atividade cultural e social da Câmara, que é o Cultura em Expansão, que um ano mais tarde viria a apresentar a primeira edição efetiva, digamos. Nesse ano apresentou um programa, um ano piloto. Eu acho que todos estes projetos, ao final de um ano, certificaram a cidade, e eu até diria mais que certificaram o país, de que havia uma consciência cultural específica, que havia um projeto sólido, singular, para a cidade. Um programa e um pensamento distintos para a cultura no Porto, e que isso era algo muito poderoso, que consubstanciava uma verdadeira energia de mudança. E eu acho que a cidade percebeu isso, e o país também, até já logo no primeiro ano, a Câmara ganhou prémios de programação autárquica, etc. Isso foi compreendido pelo país, pelo setor nacional da cultura. Estes projetos cresceram ao longo do segundo mandato, estabilizaram-se num segundo ano, ao fim do qual o Paulo nos deixou um dia depois de inaugurarmos um ciclo que dedicámos de cinema dedicado a Manuel Oliveira. E a coisa mais previsível que poderia ter acontecido, quer pelo impacto organizativo deste acontecimento, quer pelo impacto emocional, obviamente, seria eventualmente termos tido um ano de recuperação, se calhar um ano de hangover, de ressaca, até se calhar um ano de estagnação, seria natural, de estagnação projetual, mas isso de facto não aconteceu. E para mim foi muito impressionante, de facto, começar a trabalhar com o Rui Moreira, que eu não conhecia como conheço hoje, positivamente, e compreender, em primeiro lugar, o nível de consciência que ele tinha sobre o fenómeno artístico, não só sobre o setor, mas sobre o fenómeno artístico, é algo mais complexo. E também a forma como conseguiu, imediatamente, conduzir, e mais do que conduzir, fazer evoluir o projeto cultural, articulando uma equipa na qual eu me inscrevo e da qual eu faço parte. Na minha opinião, o projeto cultural da Câmara, nos 2 últimos anos, cresceu de uma forma robusta, eu acho. Acho que cresceu de uma forma surpreendente do ponto de vista estratégico também. Acho que conseguimos que o nosso projeto político, cultural, atingisse um nível de maturidade muito acentuado. Também do ponto de vista institucional, do ponto de vista organizacional, acho que houve esse crescimento, acho que isso aconteceu. Acho que devemos comunicar, acho que devemos dizê-lo sem pudor. Estávamos a conversar sobre isso, que é complicado por vezes até comunicar isso, sem que as pessoas pensem que estamos de alguma forma a ferir a memória ou o trabalho ou o legado do Paulo Cunha Silva. Muito pelo contrário, aliás, porque o trabalho do Paulo foi muito mais do que uma premissa, obviamente, é uma base fundamental para que nós pudéssemos ter feito crescer este projeto. E, aliás, se o Paulo tivesse vivo, ele teria crescido da mesma forma, ou de uma forma ainda mais robusta. Portanto, mas acho que o devemos dizer sem pudor, devemos comunicá-lo, que de facto achamos que o projeto cresceu muito nos últimos 2 anos, é verdade. Foi muito interessante a nossa primeira reunião que tivemos no Conselho Municipal da Cultura, constituímos, aliás, por proposta do PSD, há coisa de um mês, e de perceber o feedback que pessoas de cores partidárias completamente distintas têm do nosso projeto político nos últimos 2 anos, reconhecendo que, de facto, o projeto cresceu e ganhou uma solidez muito, muito intensa. Ao longo dos últimos anos, nós fizemos crescer significativamente a Galeria Municipal. Eu acho que a profissionalizamos. Acho que começaríamos hoje projetos com relevância nacional. O Cultura em Expansão cresceu exponencialmente, é hoje um grande programa de cidade, é um programa multidisciplinar que chega gratuitamente a milhares de pessoas nos bairros sociais, que consegue provocar a tal pendularidade de que se falava. É um programa que chega imediatamente às pessoas que vivem nos bairros sociais, mas é um programa que atrai o público mais ortodoxo da cultura, que vai a Serralves e à Casa da Música, que vai hoje regularmente ao bairro social ver um espetáculo cultural, e o Cultura em Expansão conseguiu atingir esse nível de maturidade também. E faz algo também muito interessante e não menos válido,
que é conseguir que os grandes artistas portugueses, de diferentes áreas, que queiram participar no programa. E que queiram participar não por caridade, que é algo excepcional, queiram participar porque se sentem efetivamente provocados do ponto de vista artístico, sentem-se motivados a participar num formato, num contexto programático que lhes propomos. Isso acontece em todas as áreas, nos artistas que trabalham na área da música, nas artes visuais, no cinema. Sei lá, este ano tivemos connosco o Sérgio Godinho, que veio do Teatro de La Ville, foi exatamente isto, veio do Teatro de La Ville e foi ao bairro da Bolsa tocar, impressionante. E depois tivemos o João Salavisa, em projeto de residência, num filme que vai apresentar connosco em dezembro, que já ganhou Cannes e ganhou Berlim, e portanto conseguimos atrair este talento para o Cultura em Expansão, que eu acho que é algo absolutamente singular. E aliás, este programa também ganhou ainda este ano um prémio nacional, aliás, a Francisca também ganhou um prémio de acesso à cultura no Teatro São Jorge. É a mesma coisa. Há uma confusão aí de figuras positiva. O Teatro Municipal está a crescer muito do ponto de vista artístico e institucional. Comissaria também hoje um grande festival de cidade, o Dias da Dança. O Fórum do Futuro continua efervescente, continua a crescer, como o Paulo gostaria e desejaria. Continua a ser um dos projetos, no nosso entender, mais singulares em Portugal e achamos que ele tem condições, e rapidamente isso vai acontecer, que esta singularidade vai ter eco a nível internacional. Estamos seguros disso, é preciso tempo, todavia, obviamente. E criámos, em rigor, nos últimos 2 anos, tantos projetos novos. Uma nova política de acesso à exibição de cinema, com o Tripass e de apoio aos cinemas independentes, a plataforma de visibilidade e apoio ao espaço de residência artística no Porto, In Residence, que ainda no mês passado, curiosamente, teve 4 páginas dedicadas na melhor revista, na revista mais interessante de arte contemporânea do Japão. Veio cá uma jornalista japonesa escrever sobre o In Residence e teve 4 páginas nessa revista importante da arte contemporânea japonesa. O programa de financiamento direto à criação contemporânea, o Criatório, hoje um dos projetos mais badalados em Portugal pela sua singularidade. A criação, hoje já em processo, dos polos imprescindíveis do Museu da Cidade, que vão completar e integrar este projeto, como o futuro, o Museu da História da Cidade, no bairro da Pasteleira, que é uma espécie de cultura em expansão museológica, como disse o Presidente. O novo Museu do Vinho do Porto, que se vai instalar na Reboleira, na Rua da Reboleira, na Ribeira, o novo Museu do Rio de Vila, a Fonoteca Vinil de Campanhã, a plataforma Placa, uma plataforma que sintetiza o apoio da Câmara à prática das artes visuais, e inclui, entre outros projetos, a reativação da coleção de arte municipal, com aquisições às galerias da cidade, o Prémio de Artes que dedicamos ao Paulo Cunha Silva, e que é hoje, já a partir da sua primeira edição, um dos prémios mais interessantes de artes visuais na Europa, posso-vos assegurar disso. E, portanto, estes são projetos que ilustram um crescimento recente do projeto, ilustram também o futuro do projeto, o futuro desse crescimento, e que criaram uma articulação ou um equilíbrio sólido entre, se calhar, entre essa tal figura de intervenção política-cultural através de diferentes tipos de ferramenta e se calhar, uma intervenção político-cultural mais ancorada na programação que nós mantemos, porque também esse é o nosso perfil de atividade e de gestão de projeto público e não o queremos abandonar. E se calhar eram estas as minhas palavras. Se calhar terminava com uma citação de um camarada nosso da CDU que me lembrei quando estava a preparar as minhas notas, do Artur Ribeiro, que disse numa Assembleia Municipal que tudo isto foi possível porque o Sr. Presidente é um grande vereador da cultura. Portanto, fica aqui o meu elogio. Acho que teve um bom adjunto também, consta por aí, mas eram estas notas que vos queria deixar e agradeço mais uma vez o convite. Acho que passava a palavra a Francisca. Muito obrigado.